Em 2025, Donald Trump junto com Elon Musk descobriram uma agenda do seu próprio governo que estava usando milhares de dinheiro dos pagadores de impostos dos Estados Unidos para manipular, para influenciar, para controlar debates políticos, estabelecendo uma agenda esquerdista em vários lugares do mundo. Essa agência foi criada em 1961 pela CIA. Foi criada com o intuito de conter o avanço da União Soviética e a influência dela nas outras nações. O nome dessa agência se chama USAID. US de Estados Unidos e A de agência, I de internacional e D de desenvolvimento, ou seja, Estados Unidos, Agência Internacional de Desenvolvimento. Ela vai se desenvolver para trazer ajuda humanitária para outras nações e assim ela consegue entrar em outras nações e ela sim conteve o avanço da União Soviética. E essa sigla USAID, ela tem dois significados, porque o US é de Estados Unidos e a palavra aid já significa auxílio em inglês, ou seja, uma agência de desenvolvimento para ajuda humanitária e ela ajuda o mundo inteiro. Só que como ela foi criada pela CIA, a CIA mascarou essa agência de ajuda humanitária para, na verdade, estabelecer entre várias nações uma agenda progressista, uma agenda esquerdista. E isso foi descoberto recentemente, agora em 2025, por Donald Trump e Elon Musk. Se você for pesquisar isso agora no YouTube, você vai encontrar muitos canais falando sobre isso, porque isso está sendo um escândalo internacional. Quem está responsável por desmantelar essa empresa, que na verdade o Donald Trump já mandou fechar, é o Elon Musk. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês e o que eu vou falar já está documentado e já está sendo reportado nas redes sociais. O próprio Donald Trump está vazando tudo isso nas redes sociais. Então, quando ele descobriu essas coisas aqui, que ele decidiu realmente fechar essa agência. Ou seja, ele está investigando uma agência do seu próprio governo. Não era durante o seu governo que essa agência estava fazendo esses absurdos. Era durante o governo de Biden e, na verdade, desde o governo de Obama que essa agência vem se sujando cada vez mais, porque de fato ela ajuda outras nações como África, lugares pobres do mundo. Só que, na verdade, isso acaba sendo uma máscara para ela poder estabelecer a sua agenda progressista. E o Donald Trump descobriu isso e ele ficou muito bravo, porque essa agência, ela financia, ela manipula, ela controla debates políticos no mundo inteiro. E eles descobriram que essa agência envolveu até o Brasil, as eleições de 2022. E eles estão comprovando isso, agora está sendo investigado. Esse é um assunto importantíssimo. Significa que, segundo eles, se essa agência não estivesse em ação e nessa corrupção, Lula não estaria governando o Brasil hoje, porque houve uma influência pesada dessa agência no Brasil em 2022. Isso não são minhas palavras, são palavras dos próprios investigadores de Elon Musk e de Trump. USAID declared censorship holy war against every single populist group, including Bolsonaro. Steve, I'm telling you right now, if USAID did not exist, Bolsonaro would still be the president of Brazil, and Brazil would still have a free and open internet. It was USAID that spent tens of millions of dollars of American taxpayer money funding the push to get anti-misinformation bills passed in the parliament there, funding the legal advocates who pushed the censorship court there, the TSE, to crack down on Bolsonaro tweets and WhatsApp and Telegram messages. They built a censorship octopus in Brazil, and it was built entirely on USAID because USAID declared Bolsonaro a populist, Trump of the tropics, and then set up this operation to control the information ecosystem there. One of the USAID grantees even said on a public call that the purpose was to eliminate the international exchange of ideas between the Trump movement and the Bolsonaro movement. That's what USAID does. They kill domestic populism because it gets in the way of their foreign policy goals. Veja bem o que eles descobriram. Essa agência gastou 1,5 milhão para promover diversidade e inclusão nos locais de trabalho na Sérvia.
É uma agenda progressista. 70 mil dólares para a produção de música sobre diversidade e inclusão na Irlanda. Eles financiaram uma ópera de transgênero na Colômbia. Criaram história em quadrinhos de transgênero no Peru. Ou seja, uma agenda esquerdista, uma agenda globalista, contrária a tudo o que é da direita, contrário ao conservadorismo. Estava sendo estabelecido no mundo inteiro. Por que o Donald Trump ficou muito bravo com isso? Porque essa agência teve uma influência forte nas eleições na qual ele perdeu. Biden ganhou porque essa agência estava manipulando debates, influenciou na rejeição dele. E isso respingou no Brasil, influenciou também na rejeição de Bolsonaro. E eles estão falando isso com provas. Ponto 2. Essa agência que está estabelecendo uma agenda progressista, ela é contra os valores do próprio Donald Trump. Ou seja, ele é um conservador de direita. E isso deixou ele muito irado. Essa agência já está fechada. Acontece que os críticos do Donald Trump, do seu próprio país, estão levantando muitos argumentos contrários a ele. São críticos da direita e críticos da esquerda. Nem todos os da direita pensam de maneira correta. E eles estão dizendo que agora, com o fechamento dessa agência, o que vai acontecer no mundo e nos Estados Unidos? Eles viram que o Donald Trump vai conseguir uma economia muito grande para o seu próprio país. Países como a China e a Rússia têm muito a ganhar com o fechamento dessa agência, porque agora essas nações que recebiam esses dinheiros, porque tinha de fato algum tipo de ajuda para essas nações, elas vão ficar desamparadas, e agora a China e a Rússia, sabendo disso, elas vão entrar para amparar essas nações, expandindo o seu mercado. Mas Donald Trump não está preocupado com isso. Ele está preocupado com essa agenda globalista que estava sendo estabelecida, influenciadores de debates. Dentro do próprio Brasil, essa agência estava promovendo uma censura, porque nós estamos na era da censura. Há uma tendência de 2025 em diante ter uma grande censura no mundo, e isso é profetizado pela própria palavra de Deus. Presta atenção no que eu vou falar para vocês. O que Donald Trump está fazendo junto com Elon Musk é algo justo, é algo que o próprio Deus aprova, é algo que está relacionado com um perfil da direita, que é um perfil muito mais alinhado com Deus. A direita da terra não é a direita de Deus, só que é algo mais justo. Só que existe um lado sombrio por detrás de tudo isso. Existe uma manipulação do espírito do anticristo que a gente que estuda a profecia sabe que ele está usando Donald Trump e Elon Musk, e eles não fazem a menor ideia disso. Agora eles estão lutando contra a censura, estão lutando contra coisas que são abomináveis diante de Deus. Mas ao mesmo tempo eles estão estabelecendo um outro tipo de agenda que no futuro vai tirar toda a nossa liberdade de expressão e vai ser pior do que estava sendo agora. Agora a gente pode receber um pouco de alívio. Sim, porque se a direita reina, se a direita está dominando as nações, o governo tem um pouco mais de alívio, porque, como vocês podem ter percebido, essa organização LGBT, agenda esquerdista, essa cultura, esse perfil, eles cresceram no mundo. E o que estava dando força para esses braços era essa agência que estava influenciando, controlando tudo isso, e por isso que houve essa ascensão. O Donald Trump fechando essa agência agora, ele enfraquece os braços da esquerda. Então a gente tem um pouco mais de alívio. Só que Satanás, ele não vai ficar parado. Ele está trabalhando com a direita e com a esquerda. Lembra que eu falei para vocês nos vídeos passados? Tem coisas que nós temos que olhar que são coisas justas. Mas infelizmente, Donald Trump está unido com Elon Musk. O Elon Musk, por um lado, ele tem uma empresa chamada Neuralink, que é uma empresa que quer fazer a conexão do cérebro com o chip. E nós já sabemos que isso é um cumprimento de uma profecia do livro do Apocalipse. Agora, o Donald Trump está querendo abrir uma empresa e, de fato, ele vai abrir, ele já está investindo 500 bilhões para esse propósito, que é uma agência chamada Stargate, que faz o escaneamento dos olhos. Eu não sei muito bem qual é a proposta disso. Pelo que eu estou vendo, está tudo relacionado com a inteligência artificial. O que me parece é que as nações, elas vão tirar um pouco o foco da Guerra Fria e elas estão colocando o foco na guerra da inteligência artificial. Agora, a nação que investir na inteligência artificial, ela cresce. Donald Trump, ele quer fazer os Estados Unidos grande outra vez, que é aquela frase que ele usou no boné dele. A Rússia e a China, elas estão de olho nisso.
e elas também vão investir na inteligência artificial. Isso vai trazer uma disputa pela guerra de inteligência artificial, até que a Guerra Fria vai se tornar uma guerra quente. Tudo isso vai convergir nas profecias do livro do Apocalipse. É bem difícil você poder compreender tudo isso se você não estudar as profecias. Mas na parte 2 do vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Eu falei sobre a empresa Neuralink de Elon Musk e falei sobre a empresa Stargate, a nova empresa agora de Donald Trump. O que essas duas empresas têm a ver com a marca da besta, a imagem da besta? Tem tudo a ver. Pode ter certeza, quando a imagem da besta for construída pelos homens, conforme está escrito no Apocalipse 13, essas empresas estarão presentes e estarão influenciando, talvez elas estarão financiando a criação da imagem da besta. Porque quando um novo governo se levanta, precisa de 3 coisas. Precisa de uma nova lei, precisa de uma nova moeda e precisa de uma nova bandeira. Essa nova lei, nós já sabemos que é o decreto de retirar o evangelho do mundo inteiro. Ou seja, a esquerda vai vencer a direita vai sucumbir à agenda da esquerda e eles vão ter que se tornar braços de prata ligados ao mesmo peito de prata, governados pela cabeça de ouro, para reger o mundo com ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e pés de barro e de ferro. Isso é uma agenda global, não tem como fugir dessas profecias. Nesse novo império que vai se levantar, que o Apocalipse chama de 8º rei, essas 3 coisas vão acontecer. Uma nova lei, uma nova moeda e uma nova bandeira. Uma nova lei, nós sabemos que é o decreto para parar o evangelho no mundo inteiro, conforme está profetizado, na verdade em toda a Bíblia, mas o livro do Apocalipse é bem claro nisso. Uma nova moeda é a marca da besta. A marca da besta, ela está ligada com o dinheiro, porque quem não tem a marca não pode comprar e nem vender. E a nova bandeira não vai ser mais uma bandeira de pano com cores representando uma nação. A nova bandeira dessa nova ordem mundial é a imagem da besta. Pode ver que a besta são povos, línguas e nações unidas, que o próprio Apocalipse 17 chama de 8º rei. É o último rei na terra. É rei e é reino. Rei porque é o anticristo e reino porque ele vai se apossar de um governo tecnológico, de um governo de inteligência artificial. E essa nova imagem é a nova bandeira. Vai ter que ser uma bandeira que representa o próprio governo. O governo do anticristo são 10 nações unidas, formando um só império. Essas 10 nações, essas 10 potências vão reinar sobre todas as outras nações da Terra. Todas as outras nações vão continuar com as suas bandeiras, com os seus poderes, mas elas vão ter que se submeter a essa nova ordem mundial, a essa imagem. E essa imagem, ela tem a ver com a tecnologia, principalmente com a inteligência artificial, porque diz o Apocalipse capítulo 13 que são os homens que fazem essa imagem para a besta. E o que os homens têm hoje nas mãos para fazer uma imagem? E uma imagem que controla, que manipula, que rastreia. É a tecnologia com a inteligência artificial. Pode ver que a imagem, ela tem o poder de fazer morrer aqueles que não adoram a besta. A besta é uma coisa, a imagem é outra coisa e a marca da besta é uma outra coisa. Então a besta é o anticristo e o seu reino. A imagem da besta é um componente eletrônico que vai fundir o homem com uma máquina de inteligência artificial e essa imagem, ela vai conseguir ter o controle no mundo inteiro, de maneira que as pessoas, para elas adorarem essa imagem, para elas adorarem a besta, elas não precisam sair de suas casas. Elas vão ser controladas, elas vão ser manipuladas. E isso tem a ver com a Neuralink. Isso tem a ver com essa proposta de Donald Trump em querer escanear os olhos. Talvez ele não tenha a menor noção disso, só que essas escolhas que ele está tomando vai contribuir para o império da besta, mesmo ele estando fazendo algo de bom momentaneamente. Essa daqui foi a parte 1 do estudo. Na tela final e na descrição vai aparecer um link para você seguir a parte 2, onde eu vou falar um pouquinho mais sobre a geopolítica, mas eu vou me deter mais nas partes proféticas.